Existe um conhecimento, um segredo, não de táticas ou de manipulação, mas de autoconsciência, que tem o poder de alterar fundamentalmente a dinâmica de poder entre homens e mulheres. Um conhecimento tão profundo que, uma vez que um homem o adquire, ele se torna imune aos jogos emocionais e às manipulações inconscientes que governam a maioria dos relacionamentos. E é um conhecimento que, em um nível primal e não dito, as mulheres temem que você descubra. Para desvendar esse segredo, não vamos a um guru de relacionamentos moderno. Vamos voltar no tempo, para as ruas poeirentas de Atenas, e nos sentar aos pés do homem que é o pai de toda a filosofia ocidental, Sócrates. Ele não escreveu o único livro, mas suas perguntas estilhaçaram as fundações do mundo. E a mais famosa delas, a mais importante, é o ponto de partida para a nossa jornada hoje. Uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. E o que Sócrates nos diria é que um relacionamento não examinado também não vale a pena ser vivido. A verdade é que as mulheres temem não é um truque que você pode aprender. É um estado de ser que você pode alcançar. O estado do homem que finalmente examinou a si mesmo. Se esta jornada de autoconhecimento ressoa com você, eu te convido a se inscrever no canal. E aproveito para, humildemente, agradecer a todos que nos assistem. Recentemente abrimos nossa comunidade exclusiva, um espaço para aprofundarmos ainda mais nessas ideias. A participação tem um valor simbólico e é o que nos permite continuar dedicando nosso tempo a este trabalho. O seu apoio faz toda a diferença. A jornada socrática começa sempre com uma pergunta que expõe nossa própria ignorância. Então, antes de tentarmos entender as mulheres, precisamos nos perguntar: o que é o amor que nós, homens, tão desesperadamente buscamos? Se Sócrates te parasse na rua e te fizesse essa pergunta, o que você responderia? Você provavelmente diria o que fomos ensinados a dizer, que é a paixão, companheirismo, conexão, apoio mútuo. E Sócrates, com seu olhar penetrante, continuaria a questionar: o que é a paixão? Um sentimento. E sentimentos, como sabemos, são inconstantes. Você basearia a maior decisão da sua vida em algo tão volátil? O que é companheirismo? Você não pode ter isso com seus amigos? Por que a busca por uma companheira se torna uma obsessão que consome sua vida? E o que é apoio? É alguém que concorda com tudo que você diz ou alguém que te desafia a ser melhor? Através desse método, a maiêutica, o parto de ideias, Sócrates nos forçaria a admitir uma verdade humilhante. Nós não sabemos o que é o amor. Nós sabemos o que nos disseram sobre ele. Nós conhecemos as sensações que ele nos causa, mas não examinamos a natureza real do que estamos buscando. E um homem que não sabe o que busca é o homem mais fácil de ser enganado. Ele é um navio sem leme, levado por qualquer vento de emoção ou promessa. E o que nós buscamos quando não sabemos o que buscamos? Sócrates, através de seu aluno Platão, nos daria a resposta com a alegoria da caverna. A maioria dos homens, diria ele, vive acorrentado no fundo de uma caverna, olhando para uma parede. E nessa parede, eles veem sombras, e eles se apaixonam desesperadamente por essas sombras, acreditando que são a realidade. Essas sombras não são as mulheres reais, são as projeções de nossas próprias necessidades não resolvidas. Nós não nos apaixonamos pela mulher de carne e osso. Nós nos apaixonamos pela sombra da mãe que nunca nos validou, pela sombra da completude que acreditamos que nos falta, pela sombra da salvação que esperamos que nos redima de nossa própria vida não examinada. O homem que não conhece a si mesmo não consegue ver a mulher à sua frente. Ele só consegue ver o que ele precisa que ela seja. Ele projeta nela a imagem de sua salvadora, de sua musa, de sua deusa. E ele a adora. E ela, sentindo o peso dessa adoração irreal, dessa projeção, tem apenas duas opções: fugir da pressão de ser um fantasma ou usar esse poder para controlar o homem que a aprisionou nessa imagem. Em ambos os casos,
a conexão real nunca acontece. Porque não há duas pessoas na sala, há apenas um homem e a sombra que ele projetou. A primeira verdade socrática que começa a nos libertar é a ideia de que a virtude é conhecimento. E o corolário disso é que todo comportamento desfuncional, seja o seu ou dela, não nasce da maldade, mas da ignorância. As pessoas não fazem o mal porque são más. Elas fazem o mal porque não sabem o que é o bem. Elas buscam a felicidade, mas, por ignorância, acabam seguindo caminhos que levam ao sofrimento. Quando você aplica essa lente aos relacionamentos, tudo muda. A mulher que te manipula, que joga, que te testa, não está na maioria das vezes agindo a partir de uma malícia calculada. Ela está agindo a partir da ignorância sobre sua própria alma. Ela está tentando, de forma desajeitada e inconsciente, satisfazer suas necessidades de segurança, de validação, de poder, da única maneira que ela aprendeu. O comportamento tóxico dela é, na visão socrática, o sintoma de uma alma doente, de uma alma que não se conhece. E essa percepção é profundamente libertadora. Porque você pode parar de levar o comportamento dela para o lado pessoal. Você para de ser a vítima do ataque dela e se torna o observador do sofrimento dela. Você não reage mais com raiva ou dor. Você pode começar a reagir com uma compaixão distante. A compaixão de um médico que diagnostica uma doença, mas que não se contagia com ela. E isso nos leva ao segredo, a verdade que as mulheres temem que você saiba. O que elas, ou, melhor, a parte não examinada da psique delas, realmente teme, não é um homem que aprendeu truques de sedução. Não é o homem que se tornou um macho alfa. O que eles temem é o homem examinado. O homem que aplicou o "conhece-te a ti mesmo" de Sócrates com uma honestidade brutal. Por que esse homem é tão perigoso? Porque um homem que conhece a si mesmo, que conhece as suas próprias fraquezas, os seus próprios desejos, os seus próprios espelhos, não pode ser facilmente manipulado. Ele se torna um espelho, e sua autoconsciência reflete a falta de autoconsciência dela de volta para ela. E isso é aterrorizante para alguém que vive de ilusões. Pense nisso. Como você pode manipular com culpa um homem que já examinou e aceitou sua própria escuridão? Como você pode seduzir com validação um homem que se valida por dentro? Como você pode controlar com drama um homem que já domou os cavalos selvagens de suas paixões? O homem examinado se torna indecifrável para as táticas comuns de manipulação. Ele não reage da forma esperada. O silêncio dela não o desespera. O drama dela não o desestabiliza. A aprovação dela é agradável, mas não necessária. Ele se torna um problema, não porque ele é agressivo, mas porque ele é livre. Essa liberdade se manifesta de formas concretas que tornam um homem examinado intocável. Primeiro, ele é imune à bajulação. Ele conhece seu próprio valor, com suas forças e suas fraquezas. Portanto, o elogio dela é recebido com gratidão, mas não com carência. Ele não se infla com a aprovação dela, nem murcha com a desaprovação. A autoestima dele não está no mercado aberto, dependendo das flutuações da opinião dela. Segundo, ele é imune à culpa. O homem examinado opera a partir de um conjunto claro de valores e virtudes que ele mesmo definiu através de sua autoanálise. Ele se esforça para ser um homem justo e bom. Não porque a sociedade ou ela esperam isso, mas porque ele escolheu ser. Portanto, as tentativas dela de manipulá-lo com culpa ou vergonha por não atender a uma expectativa irreal falham. Ele sabe que não é perfeito, mas ele também sabe que está agindo de acordo com sua própria consciência examinada. Terceiro, e mais importante, ele é imune ao drama. Através do autoconhecimento, ele, como o cocheiro de Platão, aprendeu a domar os cavalos de suas próprias emoções. Ele sente raiva, desejo, medo, mas não é mais um escravo deles. Suas emoções informam suas decisões, mas não as ditam. A razão, a busca pela verdade, é o cocheiro.
E por isso, quando ela entra em uma tempestade emocional, ele não é arrastado para o caos. Ele pode ser a rocha calma no meio da tempestade dela, porque ele já aprendeu a ser a rocha no meio da sua própria. Mas como um homem se torna examinado? O caminho é o próprio método socrático, aplicado a si mesmo. É a prática diária do autoexame. Sócrates nos ensinou que a sabedoria não vem de ter as respostas, mas sim de fazer as perguntas certas. E o homem examinado vive em um estado de questionamento constante de suas motivações. Antes de agir, especialmente em um relacionamento, ele se pergunta: por que eu realmente estou fazendo isso? É por um princípio ou é por medo? Estou buscando a verdade ou estou buscando a aprovação dela? Estou agindo por carência ou por convicção? Essa prática de auto-interrogatório é a forja do caráter. Ela te força a confrontar as verdades inconvenientes sobre si mesmo. Ela expõe suas inseguranças, suas dependências e as mentiras que você conta a si mesmo. É um processo desconfortável. É muito mais fácil viver no piloto automático, reagindo aos impulsos. Mas, como Sócrates sabia, é apenas através desse desconforto que a verdadeira força nasce. A maioria dos homens passa a vida tentando entender as mulheres. O homem examinado entende que essa é a tarefa errada. A tarefa é entender a si mesmo. E, paradoxalmente, quando você finalmente se entende, as mulheres se tornam muito menos misteriosas, porque você para de olhar para elas através do filtro distorcido de suas próprias necessidades e projeções e começa a vê-las, pela primeira vez, como elas realmente são. O resultado final desse processo é o que Sócrates e Platão chamariam de uma alma em ordem. É um homem que é governado pelos seus próprios princípios internos e racionais. Ele não é sem emoção. Pelo contrário, ele sente tudo, mas ele colocou suas emoções em seu devido lugar, como servas de sua razão e não como suas mestras. A raiva dele é usada para defender seus limites, não para atacar. O desejo dele é apreciado com disciplina, não seguido cegamente. E seu amor é oferecido a partir de uma plenitude, não de um vazio que precisa ser preenchido. Essa ordem interna é a fonte do seu poder silencioso e inabalável. Ele não precisa anunciar sua força. Sua presença comunica. E é essa verdade que as mulheres temem. Não é um medo consciente. É o reconhecimento primal e inconsciente de que as táticas usuais de influência emocional não funcionarão com este homem. Ele não pode ser seduzido para fora do seu centro. Ele não pode ser chantageado emocionalmente. Ele não pode ser controlado pelo drama. Ele joga um jogo diferente, um jogo de clareza, de verdade e de integridade. E para uma psique não examinada, que opera no mundo das sombras e das manipulações, a luz da clareza dele é ofuscante e desconfortável. Ele a força, por sua mera presença, a também se examinar. O segredo de Sócrates, a verdade que as mulheres temem que você saiba, é no final ridiculamente simples. Conheça a si mesmo. Faça o trabalho duro e solitário de examinar a sua própria alma. E a partir desse conhecimento, construa um caráter inabalável. O homem que fez isso não precisa de jogos, de táticas ou de segredos de sedução. A própria presença dele se torna um convite para uma forma mais elevada de conexão, baseada na verdade e na autoconsciência mútuas. E se esta jornada para se tornar o mestre da sua própria alma é o que te chama, o PsicoVibes é seu guia. Alguns dos nossos vídeos mais importantes sobre o tema vão aparecer na sua tela no fim do vídeo. Se você está pronto para parar de viver uma vida não examinada, eu te convido a se inscrever no canal. E aproveito para humildemente agradecer a todos que nos assistem. Recentemente abrimos nossa comunidade exclusiva. A participação tem um valor simbólico e é o que nos permite continuar com este trabalho. Lembre-se, o homem que se conhece não pode ser enganado.
E o homem que não pode ser enganado é o único homem que pode ser verdadeiramente amado pelo que ele é, porque ele não aceitará nada a menos. Fique com Deus e até o próximo vídeo.